Oi, gente, tudo bem com você? Hoje eu vou ajudar vocês com a atividade do dia 10/8, segunda-feira. Nossa atividade é no livro A Prova Brasil de Matemática. Hoje nós vamos fazer as atividades das páginas 14, 15 e 16. Então, pega seu livro, pega seu lápis, sua borracha e vamos começar. Página 14. A atividade de hoje é sobre números e gráficos. Então, os gráficos, eles servem para apresentar informações para a gente de uma forma que a gente possa tomar conclusões de forma mais rápida, tá? Vamos ler a atividade e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Atividade 1. Em uma escola foi feita uma votação para saber qual é a estação do ano preferida pelos alunos. O resultado está no gráfico a seguir. Então fizeram uma pesquisa em uma escola para saber qual estação do ano os alunos mais gostavam, tá? Quais são as estações do ano que a gente tem? Ó, elas estão representadas bem aqui no gráfico, ó. Nós temos a primavera, o verão, o outono e o inverno. Então, provavelmente, perguntaram para cada estudante qual estação do ano eles mais gostavam e eles só poderiam votar em uma, tá? Depois que terminaram, pegaram o resultado, né? Anotaram lá quantos estudantes votaram na primavera. Vamos olhar aqui, olha só. Primavera, essa aqui é a coluna da primavera, ó. A quantidade de votos que a primavera recebeu, ela está sendo identificada por essa coluna. O que é coluna? Esse bloquinho azul. Tá vendo a seta que eu coloquei em azul aqui, ó? Coluna. Então, esse bloquinho azul significa a coluna da primavera. Tá, e como é que eu descubro quantos votos a primavera recebeu? A gente vai até o final da coluna, ó. Vamos lá, deixa eu aumentar aqui. Assim. A gente vai até o final da coluna da primavera. Ó, terminou aqui em cima. Olha, essa coluna terminou na marcação de qual número que tá ali? 30. E esse 30 significa o quê? Basta você ler aqui do lado, ó, a legenda tá escrita assim, quantidade de votos. Então, significa dizer que a primavera recebeu 30 o quê? Votos. Vamos olhar do lado? Coluna do lado. A coluna do lado está representando a estação verão. Como é que eu descubro quantos votos o verão recebeu? Vou na coluna, ó, até o final dela, ó. Ela terminou na linha do 40. E aquele 40 ali representa o quê? Tá escrito bem aqui, ó. Quantidade de votos. Então, o verão recebeu 40 votos. Vamos olhar o próximo? Estação do ano outono. Essa coluna aqui representa o outono e terminou aqui nessa linha. Vamos seguir. Segue, segue, segue. Opa, é a linha do 20. Então, o outono recebeu quantos votos? 20 votos. E a próxima estação do ano que nós temos aqui é o inverno. Essa coluna está representando a quantidade de votos que o inverno recebeu. Vamos olhar. Tchuc, tchuc, tchuc. Opa, olha lá. 25. E o inverno recebeu 25 votos. Então, por que é interessante a gente representar o resultado de uma pesquisa usando um gráfico? Porque só de bater no olho nesse gráfico, né, nesse desenho, a gente consegue tirar algumas conclusões. Olha só, se eu perguntar para você, qual foi a estação do ano que recebeu mais votos? Você vai procurar a coluna maior, porque a coluna não representa a quantidade de votos. Então, se eu quero saber qual foi a estação do ano mais votada, eu tenho que procurar a coluna maior, né? Então, te fiz essa pergunta. Qual estação do ano foi a mais votada? Vou na coluna maior. A coluna maior é essa daqui. Aí eu desço e, ó, qual é a estação do ano? O verão. Perceberam como facilita essa demonstração do resultado em um gráfico? A mesma coisa se eu quisesse saber qual foi a estação do ano menos votada. Se a coluna, esses bloquinhos azuis que são a coluna, representam a quantidade de votos, se eu quero saber a menos votada, basta eu olhar a coluna o quê?
menor, né? Então, qual foi a coluna menor? Essa daqui, ó, que está representando qual estação do ano? Outono. Viu como é fácil? Vamos agora ler as atividades. Tem esse pontinho aqui que está dizendo assim, qual foi a estação do ano mais votada? Acabei de analisar com vocês, né? Se você já esqueceu, volta lá no gráfico, procura a coluna maior, que aqui tem maior quantidade de votos, e escreva aí a estação do ano. Próxima atividade. Compreenda. A. O que o gráfico mostra? Sempre para você saber sobre o que se trata um gráfico, você deve ler o título do gráfico. Ó. Esse gráfico é sobre estação do ano preferida pelos alunos. E o que ele mostra? Ele mostra quantos votos, ó, quantidade de votos, quantos votos cada estação do ano recebeu nessa pesquisa que foi feita na escola. Entenderam? B. O que significa a altura de cada coluna no gráfico? Já expliquei, né? Então, ó, por que o verão tá com a coluna maior? Porque ele recebeu mais votos. Então, a coluna representa o quê? Que tá escrito bem aqui. Fácil demais, né? Vamos lá. Responda a questão A. Quantos votos recebeu cada uma das estações? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que analisar o gráfico. Então, aqui está perguntando, ó, a primavera. Para eu descobrir quantos votos a primavera recebeu, o que eu faço? Vou lá no gráfico, procuro a primavera. Achei, a primavera está aqui. A quantidade de votos que a primavera recebeu está representada por essa coluna aqui. Então, eu vou até o final da coluna, terminou aqui, ó. Quantos votos ela recebeu? É só olhar lá e botar o resultado embaixo. Isso você vai fazer com todos. Verão. Vem aqui, tá aqui a coluna do verão. Analisa onde termina a coluna do verão, vê quantos votos ela recebeu, tá? Olha lá, tá bem aqui. Anota o resultado. Outono, vamos lá, vai na coluna do outono. Tá aqui, essa aqui é a coluna do outono. Vai até o final e vê qual é o número de votos que está sendo marcado nessa coluna. Ó. Ela terminou bem aqui. Você segue o tracejado e vê quantos votos o outono recebeu. Mesma coisa você vai fazer com o inverno. Coluna do inverno é essa daqui, ó. Vai até o final da coluna, segue o tracejado e vê quantos votos o inverno recebeu. Fácil demais, não é? Vamos lá, questão B. A estação que recebeu a maior quantidade de votos foi a estação que tiver com a coluna maior. Volta lá no gráfico e analisa. C. Qual foi a estação menos votada? A que tiver a coluna menor. Vai lá no gráfico e analisa. Beleza? Vamos para a página 15. Página 15, atividade 2, está dizendo bem assim, ó. Alguns animais podem ter comprimentos muito grandes, enquanto os outros são menores. Veja o comprimento médio de alguns animais no gráfico. Aqui já é outro gráfico, tá falando sobre outro assunto. Então, vamos analisar esse gráfico aqui, ó. Qual é o título do gráfico? Comprimento médio de alguns animais. Tá, então quais animais são esses? Eles estão escritos bem embaixo aqui na linha, ó. Na linha tá escrito, ó, baleia azul, elefante africano, crocodilo, salamandra gigante e tubarão-baleia. Então esses são os animais que eles analisaram o comprimento. Tá, e essas colunas aqui, verdes agora, que a do outro gráfico era azul, agora desse gráfico sobre o comprimento dos animais, a coluna é verde. O que essa coluna está representando? Basta você olhar aqui do lado, ó, a coluna, está representando, ó, o que está escrito aqui? Comprimento em metros. Então, vamos analisar, ó, aqui, baleia azul, a coluna verde está representando o comprimento da baleia azul, ó, terminou aqui, que está seguindo o tracejado no 30. E esse 30 significa o quê? Comprimento em metros. Então, significa que a baleia azul, ela tem o comprimento de 30 metros. E o próximo animal, qual é? O elefante africano. Vamos analisar a coluna do elefante africano, gente. Dá uma olhada. Vocês viram que eu passei uma linha vermelha aqui no tracejado do 10? Então, eu posso dizer que o elefante africano tem 10 metros de comprimento? O que você acha? Não, né?
Para ele ter 10 metros de comprimento, essa coluninha verde aqui, ó, deveria estar exatamente em cima da linha vermelha. A coluna verde chegou em cima do tracejado do 10? Não chegou. Então, significa dizer que o elefante africano, ele tem um comprimento menor que 10 metros. Vamos para o próximo. Qual é o próximo animal? O crocodilo. Olha a coluna do crocodilo também, ó. Chegou lá na linha vermelha que está marcando 10 metros? Não, então significa dizer que o comprimento do crocodilo é menor que 10 metros. Vamos para o próximo animal. Salamandra gigante. Eita, a salamandra gigante. Ela não chegou nem nesse primeiro tracejado aqui, ó. Esse primeiro tracejado marca quantos metros? Ó, marca quantos metros? 5. Então, a salamandra gigante, ela é menor que 5 metros. E o último animal é o tubarão-baleia. Olha a coluna do tubarão-baleia, ó. Passou da linha vermelha dos 10 metros? Passou. Olha lá, ó, a linha vermelha que eu tinha traçado, ó, estava marcando 10 metros. O tubarão, a linha do tubarão, ó, passou, tá acima dos 10 metros. Então, significa dizer que o tubarão-baleia, ele tem comprimento maior, superior que 10 metros. Analisamos o gráfico, agora é só responder as questões. Primeiro pontinho tá dizendo assim: quais desses animais têm menos de 10 metros de comprimento? Ficou fácil demais, né? Ainda mais porque eu passei aquela linha vermelha ali. Então, olha a dica que eu dei, ó. Aqui, ó, a linha vermelha tá marcando a linha dos 10 metros. Tudo que está acima, ó, tá vendo a setinha para cima, significa que tem mais de 10 metros. Tudo que tá abaixo da linhazinha vermelha, que tem menos de 10 metros. Aí é só você analisar qual desses animais tem menos de 10 metros, analisa e escreve o nome aqui embaixo. Próximo, compreenda. O gráfico representa os comprimentos dos animais em... Então, vamos lá. O que é coluna? Coluna são esses bloquinhos verdes. O que é linha? Linha é aqui na horizontal. A linha você sabe que é onde você escreve na linha, nesse sentido, horizontal. Então, na linha, a gente tem aqui, ó, representados os animais na linha, né? Na linha a gente tem a baleia azul, a gente tem o elefante, o crocodilo, a salamandra e o tubarão. Já a coluna, que são esses bloquinhos aqui, tá representando o quê? O comprimento em metros dos animais. Então, aqui tá perguntando, o gráfico representa o comprimento dos animais como? Na coluna, que são os bloquinhos, ou na linha, que tá escrito os animais? Aí você marca onde você acha que tá certo. B. Quantos animais são citados no gráfico? Muito fácil, né? Ó, cada coluna desse daqui, ó, é um animal, outro animal, outro animal, outro animal, outro animal. Conta e bota aí para mim quantos são os animais que estão citados no gráfico. Responda. Qual animal é o mais comprido e quanto mede? Se as colunas estão representando o comprimento dos animais, a coluna maior é o do animal mais comprido. Então, tá na cara, né? Tá na cara qual é o que tem um comprimento maior. Depois, você precisa ver quanto ele mede. Para ver quanto ele mede, você vai até o finalzinho da coluna e ver lá qual é o número que tá marcando. E esse número está representado em metros. Próxima, questão B. Quais animais têm mais de 10 metros de comprimento? Fácil demais, eu marquei a linhazinha vermelha lá. Então, todos os animais em que a coluna está passando da linhazinha vermelha, significa que tem mais de 10 metros. Basta você ler embaixo qual é o nome do animal. Fácil demais também. C. Os animais que têm menos de 10 metros de comprimento são... Então, você vai analisar lá no gráfico e vai escrever os nomes aqui, ó. 1, 2, 3. Já tem até a dica, né? Beleza? Podemos ir para a próxima página? Vamos lá. Página 16. Gente, nessa página 16, eu preciso de muita atenção de vocês. Muita atenção mesmo. Antes da gente começar a fazer atividades. Sabe por quê? Porque
o pessoal que desenhou, que colocou o desenho no livro, eles cometeram um errozinho, tá? E a gente vai ter que consertar para conseguir fazer a atividade. Então, muita atenção nesse gráfico, ó. Esse gráfico aqui, ó, ele representa a quantidade de fichas que a menina Juliana ganhou em um jogo. Só que antes da gente começar a analisar, eu preciso que vocês me ajudem a fazer um ajuste no gráfico. Dá pause no vídeo, pega aí o seu lápis de cor verde. Procura aí no seu estojo, dá pause, pega o lápis de cor verde, tá? Então vamos lá, olha só. A menina Juliana nesse jogo, ela ganhou 6 fichas vermelhas e o gráfico não tá chegando lá no 6, então vocês vão ter que pegar o seu lápis de cor verde e vão ter que pintar até chegar no tracejado aqui do número 6, estão vendo? Vocês estão vendo que ficou faltando um espacinho para chegar no 6? Então pinta com muito cuidado, bem retinho, não faz igual eu fiz aqui não, ó. Tenta pintar a coluna bem retinha. É porque eu fazendo isso no celular não dava para fazer direito, tá? Mas eu quero que você pinte a coluna aqui, ó, até chegar no 6, bem retinho. E aqui, ó, na coluna das fichas azuis, a menina Juliana, ela recebeu, foi 5 fichas azuis. E, ó, o gráfico não tá pintadinho chegando lá no 5. Então, termina de pintar aqui até o tracejado do 5, bem direitinho. E as fichas amarelas, a menina Juliana recebeu foi 3 fichas amarelas. E o gráfico ficou faltando um pedacinho aqui. Você vai pintar de verde até chegar no 3, ok? Eu coloquei aqui embaixo, ó. Com o lápis de cor verde, pinte as colunas das fichas vermelhas até chegar no número 6. Da ficha azul até chegar no número 5. E da ficha amarela até chegar no número 3, ok? Fizeram isso? Foi porque ficou faltando um pouquinho de tinta aí. Agora, depois que a gente fez isso, dá pra gente continuar. Vamos ler a atividade 3. Em um jogo de cartas, a pontuação final de Juliana precisa ser calculada. O gráfico mostra a quantidade de cada tipo de ficha que ela possui. Cada ficha vermelha vale 100 pontos. Cada ficha azul vale 10 pontos. E cada ficha amarela vale 1 ponto, beleza? Então, olha só. Analisando esse gráfico que é, qual é o título do gráfico? Fichas de Juliana, é a quantidade de fichas que a Juliana ganhou nesse jogo. Então, a Juliana ganhou 6 fichas vermelhas. Aqui, ó, bem aqui tá dizendo que as fichas vermelhas valem 100. Se cada ficha vermelha vale 100 e a Juliana ganhou 6 fichas vermelhas, quantos pontos ela fez só com as fichas vermelhas? Ó, vamos ter que contar de 100 em 100. Lembra que eu tinha mandado você revisar? Quais são as centenas? 100, 200, 300, 400, 500, 600. Então, se cada ficha vermelha vale 100 e a Juliana tem 6 fichas, só com as fichas vermelhas a Juliana fez 600 pontos. Vamos continuar analisando. Fichas azuis, a Juliana recebeu 5. E bem aqui, ó, no probleminha tá dizendo que ficha azul vale 10 pontos. Então, para saber quantos pontos a Juliana fez com as fichas azuis, nós vamos ter que contar de 10 em 10. Lembra que eu pedi para vocês estudarem as dezenas? Então, vamos lá. 5 dezenas equivale a quanto? 10, 20, 30, 40, 50. Então, só com as fichas azuis a Juliana fez 50 pontos. Então, ela fez 600 pontos com as fichas vermelhas, 50 pontos com as fichas azuis. Então, até agora, ela já fez quantos pontos? 600 mais 50. Vamos ver quantos pontos ela fez com as fichas amarelas? Ela recebeu 3 fichas amarelas. E aqui está dizendo que as fichas amarelas valem 1 ponto. Então, se ela tem 3 fichas amarelas e cada uma vale 1, 2, 3 pontos. Então, a Juliana fez 600 pontos com as fichas vermelhas, 50 pontos com as fichas azuis e 3 pontos com as fichas
amarelas, né? Então, esse gráfico sobre fichas que a Juliana ganhou num jogo, ele está representando na linha a cor das fichas. Quais fichas? Vermelha, azul e amarela. E as colunas estão representando o quê? Ó, tá escrito bem aqui, ó, a quantidade de fichas. Então, vermelhas, a Juliana recebeu 6. Fichas azuis, a Juliana recebeu 5. Fichas amarelas, ela recebeu 3. A gente, agora que já analisou o gráfico, vocês vão conseguir facilmente responder as perguntas. Quantos pontos Juliana fez? Gente, para descobrir quantos pontos Juliana fez, você vai ter que juntar o valor de pontos. Eu já até expliquei. Então, você vai pegar a quantidade de pontos que ela obteve com as fichas vermelhas e fazer o quê? Juntar com a quantidade de pontos que ela obteve com as fichas azuis e juntar com a quantidade de pontos que ela obteve com as fichas amarelas. Qual é a continha que junta? Fácil demais, né? Qual é? Isso, a continha de mais, a adição. Vamos continuar. Compreenda. A. Quanto vale cada tipo de ficha? Fácil demais. Onde que você encontra essa informação? No texto. Tá bem aqui, ó. Amarela, quanto vale? Você vai ter que ler o texto, ó. Ficha vermelha, 100. Ficha azul, 10. Ficha amarela, achei. Vale 1 ponto. Então, ó, fichas azuis, volta no texto, procura. Fichas vermelhas, volta no texto e procure e anota. Questão B. Que informações o gráfico representa? Já expliquei também, não já? Representa o quê? Fichas e a quantidade que a Juliana recebeu. Responda. Complete. Tá assim, ó. Tem um espacinho, tananã, fichas vermelhas. Eu quero saber o que é esse tananã. Quantas fichas vermelhas a Juliana recebeu? Basta você ir lá no gráfico, ó. Vermelhas, opa, chegou em qual número? Coloca aqui quantas fichas ela recebeu. Mas tem outro espacinho. Tananã, fichas azuis. Vai lá no gráfico. Fichas azuis, quantas ela recebeu? Vai até o final da coluna e vê. Tá lá, anota. Mais, espacinho, tananã, fichas amarelas. É quantas fichas amarelas. Vê lá e anota aqui. E aqui, ó, tá fazendo o seguinte. Isso é igual a... Tem um espacinho, ó, vezes 100. Você vai completar com a quantidade de fichas. Por quê? Cada ficha vale 100. Então, se ela recebeu 6 fichas vermelhas, 6 vezes 100 vai dar a quantidade de pontos, entendeu? Mais, aí aqui, ó, tananã, vezes 10. Qual é a ficha que vale 10? A ficha azul. Então, você vai ter que completar aqui com a quantidade de fichas azuis que ela recebeu. Depois, mais... Tananã vezes 1. Qual é a ficha que vale 1? A ficha amarela. Então, você vê a quantidade de fichas amarelas e coloca aqui. Isso é igual a quanto? Aí, você vai resolver a continha. Essa continha aqui de cima. Ó. 6 vezes 100 é quanto? Que a gente já tinha feito. 6 centenas. 100, 200, 300, 400, 500, 600. Bota o resultado. Depois, 5 vezes 10 é a mesma coisa que 5 dezenas. Quais são as dezenas? 10, 20, 30, 40, 50. Então, 5 dezenas é quanto? Bota o resultado aqui. Mais, aqui, ó, 3 vezes 1. Quanto é? 3 vezes 1. 3, né? Coloca o resultado aqui. Aí, você vai somar os resultados e botar quantos pontos. Qual foi o total de pontos que a Juliana fez. B. E aqui, ó, tem os resultados, ó. Juliana fez, vai ser o resultado da sua continha. Qual é a dica que eu dou? Se você quiser armar, arma a continha aqui, ó. Tá vendo esse espacinho em branco aqui do lado? Pode armar a continha aqui ou aqui nesse espacinho e pode deixar, não precisa pagar não. Manda a foto com a continha mesmo para eu saber que você que fez. E aí, depois marca o X no resultado correto. Beleza? Fácil demais? Então, vamos fazer o dever. Quando terminar, ó, fotografa e manda pra gente. Bons estudos, gente. Tchau, tchau.